Vamos falar de um tema importante que saiu na mídia de maneira não balanceada, o que gerou dúvidas e um certo desconforto em algumas pessoas. O tema é a discussão do tromboembolismo venoso em usuárias de pílulas contraceptivas e, mais especificamente, em usuárias de pílulas com drospirenona. Mas antes de falar desse assunto, é importante entender e lembrar um pouco da história da contracepção oral. Se olharmos lá para trás, no final do século XIX e início do século XX, anos 1900, as mulheres tinham sempre um grande número de filhos. Quem não se lembra de sua avó ou bisavô com mais de 10 filhos? Aquelas festas de família com 10 a 12 filhos de cada lado, pai e mãe. Filhos esses que viraram tios e tias e geravam outros 30 primos e netos. Era difícil juntar todo mundo para a foto da família com os avós no centro. Qual era a razão para que os casais tivessem tantos filhos? Na verdade, era difícil distinguir a vida sexual da procriação. O método mais empregado era o da tabelinha, que os números já mostravam não era muito eficiente. O método mais eficiente era a própria gravidez. A gravidez durando 9 meses, mais o período de amamentação de 4 a 6 meses, garantiam uma contracepção por quase 1 ano e meio. Por isso que nossas avós começavam a ter filhos aos 15, 16 anos e com um novo nascimento a cada ano e meio, já aos 40 anos, tinha uma família de 12 filhos. Dedicar-se à família sempre foi algo importante para as mulheres. Por outro lado, ficava difícil para elas estudar além do curso médio. Muitas abandonavam os estudos e o trabalho em prol da criação de tantos filhos. Você consegue imaginar sua carreira hoje, ou da sua mulher, se nos últimos 10 anos estivesse ficado grávida umas 9 vezes? Estaria feliz com a família grande, mas dificilmente estaria onde está hoje. O problema é que o número exagerado de gestações nem sempre estavam ligados à plena felicidade. Margaret Sanger era filha de uma família com mais de 17 filhos. Ao final da 18ª gestação, sua mãe faleceu de complicações do parto. Aquela perda prematura de sua mãe causou uma grande indignação em Margaret, que sentia que a mãe não havia tido chance de traçar um destino menos trágico por falta de opção de planejamento familiar digno. Por esse motivo, ela virou uma grande atuante feminista. Ela disse: "Eu estava decidida a buscar a raiz do mal, de fazer algo para mudar o destino das mães cujas misérias foram tão vastas como o céu." Ela se indignava em ver tantos abortos provocados e tanta pobreza nos Estados Unidos. Ver tantas mulheres tendo filhos intermináveis e multiplicando a miséria. Margaret fundou uma associação para fornecer informações sobre contracepção e planejamento familiar. Foi presa uma vez e acusada de obscenidade. Os métodos contraceptivos chegaram a ser considerados ilícitos. Margaret associou-se com uma empresária da época para ajudar o médico Gregory Pincus a fazer pesquisas no desenvolvimento de uma pílula contraceptiva. Aos 80 anos de idade, em 1960, ela celebrou a aprovação da primeira pílula contraceptiva que chegava ao mercado. A introdução da pílula contraceptiva, apesar de celebrada, gerou muita polêmica e discussões, que permeiam algumas sociedades até hoje. Entretanto, com seu advento, as mulheres ganharam pela primeira vez a habilidade de controlar sua fertilidade e, como resultado, o controle de suas vidas. Desde então, a pílula foi utilizada por milhões de mulheres em todo o mundo e revolucionou para sempre o universo feminino. Iniciava-se a década da liberdade sexual e feminina. Hoje, as mulheres podem decidir com tranquilidade o momento certo de iniciar a constituição de sua família. As mulheres puderam entrar no mercado de trabalho e ocupar vários cargos em vários segmentos. É difícil imaginar o avanço feminino no mercado de trabalho sem o auxílio deste método. Ainda mais quando sabemos que perto de 50% das jovens o adotam como método de planejamento familiar. E ele é usado pelo menos uma vez por mais de 80% das brasileiras. A pílula se popularizou, mas sempre trouxe muitos preconceitos em vários níveis. Por liberar o sexo da procriação, criava tabus.
mulheres precisavam de autorização dos maridos para comprar a pílula. Talvez por tantos tabus que seja a classe de medicamentos mais estudada da história da medicina. Todos queriam pesquisar sobre seus efeitos, alguns para provar seus malefícios, outros genuinamente para entender sua ciência. Parte destas pesquisas iniciais detectou, já na primeira década de uso, que as mulheres que utilizavam o método apresentavam maior incidência de tromboembolismo, ou seja, entupimento de veias periféricas, em geral nas pernas. Para algumas pessoas, era tudo o que precisavam para decretar o fim do método. Logo se descobriu que a incidência aumentada era devido ao estrogênio presente na pílula e à sua dose, que, se comparada aos dias de hoje, era bastante alta. Isso porque as primeiras pílulas continham uma dose excessiva de estrogênio. Os fabricantes e cientistas correram para ajustar e diminuir a dose deste componente, que com o passar das 2 décadas seguintes foi sendo reduzida até chegar perto de 4 vezes menos do que sua quantidade original, sem perder eficácia. Os estudos clínicos constantes evidenciaram que as pílulas mais modernas, com dose de etinilestradiol de 30 e 20 microgramas ou menos, faziam a incidência de trombose cair drasticamente e ficar muito próxima da incidência da população geral. A trombose venosa é um evento bastante raro. Sua incidência é da ordem de 10 pessoas por cada 100 mil habitantes. Isso significa que, se enchêssemos um estádio de futebol como o Maracanã, com 60 mil mulheres, poderíamos dizer que cerca de 6 mulheres iriam desenvolver trombose em suas vidas. Isso por fatores familiares, sedentarismo ou trauma, entre outras causas. Se as mulheres do estádio fossem usuárias de pílula, teríamos 11 a 15 mulheres desenvolvendo trombose em suas vidas. As mesmas 10 que iriam desenvolver de qualquer maneira e 5 a 9 novas mulheres com risco maior do que no caso anterior. Podemos dizer que o risco dobrou ou apenas dizer que aumentou 5 a 9 em 66 mil mulheres. Dependendo como a notícia é dada, ela pode causar pânico ou ser de baixa relevância geral. Se todas as mulheres do estádio estivessem grávidas, então teríamos cerca de 40 mulheres com trombose. Isso quer dizer que uma mulher grávida tem risco 4 vezes maior do que o risco da mulher não grávida e o dobro do risco da usuária de pílula. Mesmo assim, estamos falando de 40 mulheres em um estádio com 66 mil. Se olharmos para outras doenças, como a obesidade e sobrepeso, hoje cerca de 1/3, 30% do estádio, ou mais de 15 mil mulheres, estariam com risco para esta patologia. Se falássemos de hipertensão, teríamos 10 mil mulheres com risco para esta doença. Pensando em diabetes, perto de 7 mil teriam a doença. Olhando para o endometriose, perto de 6 mil desenvolveriam a patologia. Agora, se todas as mulheres do estádio fossem fumantes, podemos dizer que os riscos acima aumentariam bastante e, no caso da trombose, poderíamos ter 15 mulheres a mais com trombose, 35 a mais de usar pílula, 45 a mais se ela for obesa, 60 a mais se for diabética e quase 100 a mais se for tudo isso junto. Mas ainda seriam menos do que as outras patologias. Isso deixa claro que trombose, apesar de ser uma doença importante, é rara. Então estamos discutindo uma patologia de baixa significância clínica do dia a dia. Mas os estudos com pílulas não mostraram somente coisas ruins. Vários estudos mostravam que o planejamento familiar, que incluísse a pílula como método, diminuía a taxa de mortalidade materna e fetal, o que de fato aconteceu. O risco de complicações por excessos de gestações e partos diminuíram enormemente. Outros estudos mostraram exaustivamente que a pílula trazia vários benefícios além da contracepção. A usuária de pílula diminuía a incidência de câncer de ovário pela metade. Esse benefício era como uma vacina. Uma vez usada a pílula, mesmo que parasse, a mulher estava mais protegida contra esse tipo de câncer para o resto da vida. O uso da pílula diminuía a incidência de mioma uterino, um tumor benigno do útero que acomete 1 em cada 5 mulheres, e do câncer de endométrio. Além disso, a mulher tem suas cólicas diminuídas e a quantidade de sangramento menstrual também diminuída. Isso traz benefícios como bem-estar e menor índice de anemias.
Na década de 90, saíram alguns trabalhos mostrando que a trombose não estava apenas relacionada à dose do estrogênio, mas poderia também estar relacionada ao tipo de progestógeno usado na pílula. Muito se falou sobre o desogestrel, nogestimato e gestodeno, considerados progestógenos de terceira geração. Outros trabalhos não mostraram diferença nenhuma, mas criou-se um pânico do uso das pílulas e registrou-se um aumento do número de gestações não desejadas durante o período. Os resultados ainda são inconclusivos sobre a diferença real ou não de pílulas com esses progestógenos e a trombose. Agora, na última década, saíram estudos com drospirenona, mostrando que pílulas com este progestógeno trariam maior risco de trombose do que pílulas com progestógenos mais antigos. Mais uma vez criou-se uma discussão enorme sobre o tema, pondo em risco o uso da pílula. O estudo diz que teriam 4 a 6 mulheres a mais com trombose no caso do Maracanã. A diferença agora é que a Bayer, que se preocupa sempre com a segurança do uso de seus medicamentos, desenvolveu e ajudou a patrocinar vários estudos grandes com usuárias de Yas e Yasmin, desde antes do começo de sua comercialização. Estes estudos de segurança foram desenhados em conjunto com as autoridades sanitárias como o FDA nos Estados Unidos e EMEA na Europa, monitorados por comitês independentes e acompanharam milhares de usuárias iniciantes de vários tipos de pílulas contraceptivas por períodos de 10 a 15 anos e foram publicados recentemente. Os estudos envolveram mais de 170 mil mulheres e milhares de ciclos ano de estudo. Os resultados apontam para o fato de que não existe diferença de trombose entre os diferentes tipos de progestógenos no mercado. A trombose ainda está ligada apenas à dosagem do estrogênio. Esses 4 estudos foram publicados e dão segurança para a Bayer garantir que suas pílulas Yas e Yasmin são tão seguras quanto qualquer outra pílula de baixa dose presente no mercado. Infelizmente, a cobertura de mídia desses 4 estudos nunca foi tão grande como a cobertura dada a recentes publicações. Voltamos a confirmar que tromboelismo é uma doença rara e deve ser tratada como tal. O aumento por uso de pílula é muito baixo em valores absolutos e a gravidez aumenta muito mais o risco de trombose. Então, o pânico desnecessário leva ao abandono do método e à gestação indesejada, que pode trazer mais trombose. Por ser uma patologia rara, de diagnóstico difícil e de causas variadas, os estudos podem apresentar variações pequenas, mas que geram diferenças relativas grandes. Vejam o exemplo das mulheres no Maracanã. A Bayer permanece tranquila e forte de que seus produtos são seguros e há uma base bastante substancial de estudos que garante essa tranquilidade. A Bayer acredita também que a pílula contraceptiva transformou para sempre a vida da mulher no século XX e continuará a transformar no século XXI.